Amém? Graça e paz a todos, boa noite. Antes de tudo, eu quero agradecer a todos que no dia de hoje, durante toda essa semana, nos mandaram algumas mensagens nos felicitando pelo Dia dos Pastores, que alguns dizem que foi na terça-feira, outros dizem que é hoje. O irmão Fernando explicou lá, não sei se você já viu lá no grupo lá da Novo Tempo, lá tem uma mensagem do diácono Fernando, que é o nosso professor da rede de ensino, trazendo uma instrução, uma direção a respeito do que representa esse dia, onde esse dia foi criado, qual foi o motivo pelo qual esse dia foi criado. Muito boa a explicação dele, tudo que ele falou ali é verdadeiro, é realmente aquilo. Então eu gostaria de agradecer a todos, os que estão presentes, que mandaram mensagem, aqueles que não estão nos assistindo agora pelas mídias sociais, também quero agradecer a todos. Obrigado pelas mensagens de carinho, de honra, de agradecimento, Nos sentimos privilegiados, às vezes a gente não consegue ter a dimensão do quão importante é isso. Hoje uma pessoa que não é mais minha ovelha, foi minha ovelha quando eu era da outra denominação, ela me mandou uma mensagem, agradecendo o nosso pastoreio sobre a vida dela, que edificamos muito a vida dela. E eu falei, assim como um pastor, ele é importante para a ovelha, às vezes a ovelha não tem a dimensão do quanto ela também é importante para o pastor. Então, assim como uma mensagem pastoral, ela pode abrir caminhos e desatar coisas grandes na sua vida, uma mensagem vinda da ovelha do pastor também é importante para manter o pastor motivado, firme, porque as lutas são grandes, as batalhas são imensas, o chamado pastoral não é fácil, mas o Senhor a cada dia vem nos sustentando, nos fortalecendo, e ter você aqui hoje, diante de tudo que a gente tem vivido nesses dias, onde o mundo ele tem entrado em colapso, em desespero. Então ter você aqui a cada dia, a cada domingo é o que nos dá motivação para que nós possamos continuar ano após ano. Esse ano a gente fez 7 anos de pastoreio, não foi isso? 7 anos como pastor, parece que foi ontem, 20 anos que eu sou evangélico, há 20 anos atrás nós conhecemos a Jesus, era apenas um menino com 23 anos de idade, Os anos se passaram e hoje nós estamos aqui ainda caminhando, não sabemos nada, estamos aprendendo ainda, conhecendo a cada dia a revelação de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas nos dias de hoje. Não só nos dias de hoje, mas como fez eternamente. Nós estamos numa série de mensagens desse mês de junho, No mês passado, mês de maio, é conhecido como o mês da família. Então nós decidimos fazer um mês inteiro só falando sobre família, E nós pregamos 8 cultos, uma série de mensagens de 8 cultos, ou seja, 8 princípios que nós precisamos ter na nossa família para que nós possamos ser bem-sucedidos. Precisamos ter fé, precisamos ser uma família que serve, E falamos sobre vários temas, usamos várias pessoas da Bíblia, várias famílias bíblicas para que nós pudéssemos trazer o entendimento de princípios importantes para que nós pudéssemos, como família, romper esse tempo e continuar firme na presença do Senhor. Nesse mês de junho, na virada do mês de maio para o mês de junho, eu e minha esposa começamos a orar a respeito do que nós falaríamos no mês de junho, porque nós decidimos seguir um tema específico para cada mês. E quando nós estávamos na última semana do mês de maio, estava sentado com a minha esposa no sofá de casa e ela estava com uma fita de cabelo na mão, e a gente conversando, vamos botar qual tema no mês que vem? Eu gosto de Isaías capítulo 11, que fala sobre os dons do Espírito Santo. Eu gosto do texto de Coríntios, que fala sobre os dons de Deus. Vamos falar sobre isso. E ela pegou a fita e ela dobrou assim e virou um 8. E quando virou um 8, na hora o Espírito Santo falou para ela assim, 8 lembra uma aliança, que foi a aliança inclusive que foi ministrada na quarta-feira agora, que foi a irmã diaconisa Priscila que ministrou, que é a aliança abraâmica, A aliança principal feita entre Deus e Abraão, ela é descrita pelo Shin, o 8. Shin, Abraão matava os animais e ele aspergia o sangue e ele vinha andando em volta dos animais, e quando Abraão viu, ele tinha feito um 8, em volta dos animais. Então essa é a simbologia da aliança principal entre Deus e Abraão. Então quando ela fez aquele 8 ali, sem querer na fita, é como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim, esse mês eu quero que vocês falem sobre a aliança. E nós falamos, então vamos falar sobre a aliança. E começamos a pesquisar e descobrimos que existem 8 alianças bíblicas feitas entre Deus e o homem. Ou entre Deus e os homens. E nós começamos exatamente hoje, completa a 4ª aliança dessas 8. A primeira, a pastora Mary ministrou, falou sobre a aliança entre Deus e Adão. Porque a aliança não foi feita entre Deus, Adão e Eva. A aliança foi feita entre Deus e Adão. Eva nem existia quando Adão fez uma aliança com Deus, ou quando Deus fez uma aliança com Adão.
Eva veio existir depois, quando Deus olhou e viu que o homem estava sozinho, triste. Uma vez eu brinquei falei, né, falei brincando, mas é uma realidade. Quando Deus cria o homem, Ele cria um ser triuno, corpo, alma e espírito. E é lógico que o ser triuno, eles têm necessidade no corpo, na alma e no espírito. Deus cria tudo para suprir a necessidade do corpo. Deus cria comida, alimento, Deus cria sol, Deus cria lua. Eu falei uma vez aqui, que não sei se você sabe, mas até o sol e a lua, cada um em meio-dia, né? Porque tem 24 horas, um fica 12 horas e o outro fica 12. Você sabia que até isso, se não fosse assim, a gente ia morrer? Meu Deus. Se fosse 24 horas de sol, a gente ia morrer. Se fosse 24 horas de lua, a gente ia morrer. Deus fez tudo equilibrado para suprir a necessidade do corpo físico do homem. Então o homem tinha tudo para suprir sua necessidade física. Mas a palavra diz que um dia Deus olhou e viu que Adão estava triste. Por que estava faltando alguma coisa física para Adão? Não. Estava faltando o quê? Qual foi a conclusão que Deus chegou? Adão estava sozinho, triste, porque Adão via que todos os animais tinham alguém que era de comum, que era semelhante, e ele não tinha ninguém. Então ele ficou triste. A tristeza de Adão foi no corpo físico? Não, foi na alma. Deus falou, o corpo físico do homem está preenchido, mas a alma dele ainda não está. Aí Deus criou a mulher. Olha que coisa linda, né? Você para suprir uma necessidade da alma do homem. Só a mulher é capaz de suprir a necessidade do homem, só o homem é capaz de suprir a necessidade da alma da mulher. Tem gente, hoje as pessoas pregam assim, não, o negócio é viver sozinho. Isso é uma mentira tremenda. Todo ser humano que vive sozinho, ele é um ser triste. Porque a palavra diz que essa foi a conclusão que o próprio Deus chegou quando olhou para Adão. O humano que está sozinho está feliz, isso é um engano. Não é essa a realidade. Então Deus, Ele criou o homem, a primeira aliança foi com Adão. Deus chamou Adão, e Deus, a pastora Mary ministrou aqui que a aliança de Adão é dividida em duas partes, adâmica e edêmica. Edêmica por quê? Edêmica do Éden. Então Deus cria o jardim, como você já sabe, coloca tudo naquele lugar, e Deus dá uma missão ao homem. Qual é a missão? Cuidar. E Deus também dá uma bênção ao homem, a missão de governar sobre aquele lugar, de ser o cabeça, a autoridade sobre aquele lugar. E esse período adêmico é conhecido como o período da dispensação da inocência, porque a palavra diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Não havia maldade no jardim do Éden entre Adão e Eva. Era um lugar harmônico, era harmônico entre Adão e Eva, era harmônico entre Eva, Adão e os animais, era harmônico entre Eva, Adão e as aves, era harmônico entre Adão e Eva e as plantações, os frutos. Havia plena harmonia naquele ambiente, porque aquele foi um ambiente criado por Deus. E a palavra diz, para mim é o ápice da aliança adêmica, é que a palavra diz que todos os dias, por volta da viração dos dias, segundo os historiadores, por volta de 6 horas da tarde, Deus descia no jardim para se relacionar pessoalmente com Adão e Eva. Período da inocência adêmica. E a palavra do Senhor diz que Adão e Eva, mas havia uma condição. Qual era a condição? Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que vocês comerem dela, vocês com certeza morrerão. Adão e Eva comeram da árvore do jardim do conhecimento do bem e do mal. E esse primeiro princípio, o princípio da inocência, é quebrado e entra o segundo princípio, ou a segunda parte da aliança, que é conhecida como aliança adâmica, vinda de Adão. Que esse período é conhecido como o período da consciência. E esse período é descrito exatamente no capítulo 6 ou 5 de Gênesis, quando diz que Deus olha, como a pastora falou, né? Deus observa a terra e diz assim, meu Deus, todo o pensamento do coração do homem agora é voltado somente para o mal, consciência maligna, agora a vida do homem. O homem perdeu a inocência, né? A palavra diz que quando o homem escutou a voz de Deus e viu que estava nu, agora ele se envergonhou. Ele se envergonhou tanto que ele correu e procurou um lugar para se esconder de Deus, como se alguém pudesse se esconder de Deus. Às vezes a gente é assim. A gente está fazendo as coisas e acha que pode se esconder, pode esconder de Deus. Né? Ou então eu vejo o pastor, como se o pastor fosse Deus. Não, o pastor não pode me ver não. Mas Deus está vendo tudo, cara. Adão e Eva tentaram se esconder de Deus, não conseguiram. Deus falou o quê? Adão! Adão! Aí, não pode se esconder de Deus não. Já sei o que a gente vai fazer então.
rápido, pega essa folha de figueira aí, rápido. Aí fizeram uma roupa lá. Oh, Senhor, estamos aqui. Que roupa é essa, Adão? Olha só, né, que tremendo, né? O homem sempre tentando dar um jeito para esconder o pecado, né? O homem achando que o jeito dele vai cobrir o pecado. Aí a gente aprendeu que não vai, né? Não vai. A única coisa que cobriu o pecado, lá em Gênesis já, foi o quê? Deus matou um animal. Olha o primeiro sacrifício, lá no Éden. Deus mata um animal, pega a pele daquele animal, já apontando para quem? Pelo meio do sangue derramado, do sacrifício de um animal, o pecado do homem, a nudez do homem foi coberta. Já apontando para quem? Para Jesus Cristo. Só o sangue de Jesus é capaz de cobrir o pecado humano. Não adianta a gente tentar dar o nosso jeito, a nossa maneira, não vai. Então Deus mata um animal lá no Éden, pega a pele daquele animal e faz roupas para Adão e Eva. Agora a nudez estava coberta. Mas a palavra do Senhor diz que todos os pensamentos do coração do homem eram mal, sempre inclinado para o mal. Gênesis capítulo 6. A palavra do Senhor diz que então, Diácono Adelmo, já entrando na aliança noética, né? Que o Diácono Adelmo ministrou domingo passado. E ele falou algo tremendo, né? Que é uma expressão antropológica. O que quer dizer isso? Deus usou um sentimento humano para expressar o que ele estava sentindo. Deus usou uma prefiguração humana para que eu e você pudéssemos entender o sentimento que estava no coração de Deus. Gênesis capítulo 6 diz que quando Deus olhou e viu que tudo era mal, a palavra diz assim, e se arrependeram Deus. Deus chorou e se arrependeu e disse assim, todos os pensamentos do coração do homem é mau, eu vou acabar com tudo, vou matar todo mundo. Vou acabar com a humanidade, ele falou, vou acabar com todos os seres humanos, vou acabar com todos os animais, não era só os seres humanos, não, ele falou, vou acabar com a terra, vou acabar com tudo. Mas a palavra diz que Deus observou novamente, e dentro de toda essa corrupção, Deus observou um homem, especificamente no meio de toda a corrupção humana. Quem foi? Noé. A palavra diz que Noé era um homem justo, ou Noé encontrou justiça diante de Deus. Aí você vai dizer assim, quando a gente observa isso, a gente logo diz assim, então Noé, porque quando a gente compara um homem justo, a gente compara logo a Jesus. Não tem nada a ver com Jesus. A justiça de Noé não chega perto da justiça de Jesus. Noé era igual a eu e você, pecador. Noé era igual a eu e você, cheio de falhas, ele não era como Jesus perfeito. Mas Deus, pela graça, encontrou justiça em Noé. Então Deus falou assim, eu vou acabar com tudo, mas eu vou poupar Noé e sua família. Vou construir uma arca, vou colocar eles dentro dessa arca e vou recomeçar a humanidade através de Noé e de sua família. Não foi assim? E foi assim que foi feito. Deus destruiu tudo, começou com Noé e sua família um novo tempo. Começou um novo período, dentro daquilo que ele projeta para a humanidade. Só que o homem que vem surgindo de Noé também é corrupto, porque Noé é corrupto. Noé é ser humano, como eu e você. E aí veio progredindo, o pecado veio crescendo na humanidade, até que nós chegamos em Ur dos Caldeus. Aí entramos na terceira aliança, que foi quarta-feira, que foi a aliança abraâmica. Era um período de grande idolatria no mundo, idolatrias terríveis. Era um período onde surgiram os gigantes, os grandes heróis, né? Homens fortes, grandes, que eram idolatrados pela humanidade. Nesse período, pela graça, Deus vai lá em Ur dos Caldeus e escolhe um homem chamado Abrão. Porque na aliança noética, Deus havia feito uma promessa, não foi a Noé? Ele falou assim, Noé, a partir de agora eu não vou mais destruir a terra por meio do dilúvio. Diácono Adelmo até falou, né? O símbolo dessa aliança é o arco-íris. Toda vez que você vê o arco-íris no céu, você lembra dessa aliança. Deus falou que nunca mais ia destruir o mundo por meio da água. Mas Deus olhava a humanidade e o sentimento do coração de Deus era o mesmo. Se pudesse, acabava com tudo. Mas ele fez uma promessa, eu não vou mais destruir. Então o que Deus faz? Deus vai lá no centro da idolatria, Ur dos Caldeus, tira um homem chamado Abrão, tira sua mulher Saraí, idoso já, avançado em idade, 75 anos, estéril, tira eles dali, Gênesis capítulo 12, e ali Deus estabelece a terceira aliança. Deus diz o quê? Que abençoaria aquele homem, que lhe daria filhos, que lhe daria uma grande família,
que dele surgiria uma descendência, uma grande nação, que essa nação seria a nação de Deus, e a partir desta nação, todas as famílias que viessem pós-família abraâmica seriam abençoadas. Como disse o irmão Diogo aqui no mês passado, falando sobre quando nós falamos sobre a família, que ele olhou para esse celular aqui, eu lembro, e ele falou uma coisa que ficou marcado no meu coração, quando ele disse assim: guarda isso no teu coração, a tua família é uma família abençoada. Quem está dizendo isso? Foi o pastor? Não. Gênesis capítulo 12 diz: todas as famílias da terra, depois de Abraão, serão abençoadas. Você tem que guardar isso no teu coração. Mas pastor, minha família não é minha família, é um caos. Não interessa o que ela está vivendo hoje. Você não vive pelo que você vê, você vive pelo que está escrito. A minha família é uma bênção. Olha que tremendo. Deus tira Abraão do meio da idolatria, leva ele para um lugar e fala assim: eu vou colocar você numa terra, você vai crescer ali, e através da sua família eu vou abençoar todas as famílias da terra. Aleluia. Aliança abraâmica. E hoje nós entramos na quarta aliança, que é a aliança mosaica. Abraão tem o primeiro filho, Isaac. Abraão tem o seu neto, Jacó. E Jacó tem 12 filhos. Dentre eles, um se destaca, que é o jovem José. Você já conhece a história de José. Esses 4 são conhecidos como os patriarcas da fé. O que significa a palavra patriarcas? Significa os pais da fé, ou os primeiros da fé. Então Abraão, Isaac, Jacó e José, esses fazem parte do período patriarcal, como é descrito teologicamente. Então, a gente já conhece a história. Quando chega em José, José está onde? José está no Egito. Não é assim? José foi levado, vendido, chegou lá como escravo, se tornou governador do Egito. E a palavra diz que em José, aquela promessa que Deus fez a Abraão começa a se cumprir, não é assim? Em José, Israel se torna uma grande nação, só que isso acontece dentro do Egito, numa condição de escravidão. Ou seja, o povo de Abraão era escravo no Egito e deveria permanecer escravo no Egito durante 400 anos. A gente vai falar nisso daqui a pouco. Mas a aliança mosaica, ou também conhecida como aliança sinática, por quê? Porque foi feita no Sinai. Ela também pode ser chamada de sinática, mas ela é conhecida como aliança mosaica. Ela está descrita nos textos que vão de Êxodo 19 a Êxodo 24. Eu quero que você abra sua Bíblia lá. Êxodo 19, Êxodo capítulo 19, é o segundo livro da Bíblia, então você vai ver Gênesis e logo vem Êxodo. Êxodo, capítulo 19, até o capítulo 24. Nós não vamos ler isso tudo, não. Nós vamos ler alguns versículos dentre esses capítulos. O período da aliança mosaica, ele é descrito em 4 períodos. Também classificado teologicamente como 4 viagens. Por que 4 viagens? Porque em cada período desse, Moisés fazia uma viagem até o Sinai para se encontrar com Deus. Então, nós vamos, dentro desses versículos aqui, identificar esses 4 períodos da aliança mosaica. O primeiro deles está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 1 ao 7. Êxodo 19, versículo 1 ao 7. No terceiro mês, depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e o povo de Israel ficou ali acampado, ao pé do monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, primeira viagem. E do monte, o Senhor chamou a ele e lhe ordenou: assim dirás à casa de Jacó, e declararás aos filhos de Israel: vós mesmos vistes o que eu fiz com os egípcios, e como vos carreguei sobre as asas da águia, e vos trouxe até a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz, e obedecerdes a esta aliança, sereis como meu tesouro pessoal diante de todas as nações.
ainda que toda a terra seja minha por propriedade, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, uma nação modelo para as outras nações. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Veio Moisés, convocou os líderes anciãos do povo e declarou diante deles todas as palavras que Deus lhe havia ordenado. Então essa é a primeira viagem que caracteriza, ou o primeiro passo da aliança entre Deus e Moisés, ou Deus e a aliança mosaica. E qual é essa primeira parte? É Moisés recebendo a proposta da aliança de Deus. Deus chama Moisés ao Monte Sinai, Moisés sobe e Deus diz assim: Moisés, esses são os termos da aliança que eu apresento ao meu povo. E ele diz: se o meu povo obedecer os meus mandamentos, as minhas palavras, então eu serei o seu Deus, eles serão como pedra preciosa para mim, eles serão um reino de sacerdotes, nação, modelo para as outras nações. Então Deus apresenta os termos da aliança diante de Moisés. Então esse é o primeiro sinal da aliança mosaica, ou o primeiro passo, ou a primeira viagem. Qual é a segunda viagem da aliança mosaica? Está lá em Êxodo 19, do versículo 8 ao 19. Êxodo 19, do versículo 8 até o 19. Então todo o povo afirmou, de maneira unânime, tudo o que Deus mandou, nós faremos. Diante da resposta do povo, disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que ele também conte sempre com tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo que o povo havia declarado como resposta. E o Senhor disse mais a Moisés: vai ao povo e lhe oriente a consagrar-se hoje e amanhã, lavem as suas vestes, estejam prontos para amanhã, porque depois de amanhã Yahvé descerá nos pessoas sobre o Monte Sinai. Vou só até aqui. Aqui já responde qual é a segunda. Por duas vezes ou três, a segunda etapa. A primeira etapa, Deus se revela a Moisés, chama ele no Monte Sinai e diz: esses são os termos da aliança. Eu vou ser o Deus de vocês. Eu vou fazer de vocês um reino de sacerdote, uma nação modelo para as outras nações. Eu estarei com vocês. Vocês serão a menina dos meus olhos. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou amar vocês. Do Monte Sinai vai até o povo e relata tudo que Deus havia falado. Aí Moisés sobe para a segunda viagem. Qual é o propósito da segunda viagem de Moisés para falar com Deus? Transmitir a Deus a resposta do povo. Deus, o povo aceitou a aliança. A palavra diz aqui que toda a nação de Israel foi unânime. Assim, nós faremos tudo o que o Senhor determinamos e obedecer aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. Então Moisés faz a terceira viagem. Eu vou ler 24 e 18 só, mas depois, se você quiser ler em casa, lê do capítulo 20 ao 25 para você entender melhor qual é essa terceira etapa. Mas eu vou ler só o capítulo 24, versículo 18. Capítulo 24, versículo 18. Moisés, pois, penetrou na nuvem e foi subindo o monte. E Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Por que Moisés permaneceu nessa terceira viagem 40 dias e 40 noites no monte? Qual foi a intenção de Moisés nessa terceira viagem? Primeiro ele foi lá diante de Deus, ouviu. Depois ele transmitiu ao povo, o povo respondeu positivamente. Moisés sobe de novo, traz a resposta a Deus. Moisés desce e agora Moisés sobe e fica 40 dias. Nesses primeiros 40 dias aqui, qual é a intenção de Moisés? Agora Moisés foi buscar os termos que Deus havia determinado para o povo. Moisés agora vai buscar a instrução de Deus para a nação de Israel. E você já conhece todo o contexto, né? É a primeira vez que Deus escreve com a sua própria mão nas tábuas da lei e entrega a Moisés para que ele desça e entregue ao povo as suas instruções. Então a terceira viagem, Moisés está trazendo as instruções de Deus para
a nação, para o povo. E a quarta viagem? A quarta viagem foi sobrenatural. A quarta viagem foi tremenda. A quarta viagem está lá no capítulo 24, versículo 9 ao 18. Capítulo 24, versículo 9 ao 18. Então Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes, anciões de Israel, subiram. Eles viram o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia como um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Deus, entretanto, não estendeu a mão para punir esses notáveis líderes dos filhos de Israel. Eles puderam ver a glória de Deus e depois comeram e beberam. A quarta viagem de Moisés agora não foi sozinho. Moisés sobe com Arão, Nadab e Abiú e os 70 líderes. E a palavra diz que essa quarta viagem foi tremenda, porque eles enxergam a glória de Deus. A glória de Deus se revela a eles. Esse quarta viagem é descrito teologicamente como a visão do santuário de Deus. Eles têm esse privilégio de ver a glória de Deus, a manifestação da revelação da glória de Deus. Hoje a gente vive num tempo que quando se fala assim, a glória de Deus está aqui, a gente foca que a glória de Deus é o poder de Deus. Só que a glória de Deus não tem nada a ver com o poder de Deus. A glória de Deus é a presença de Deus. Existe algo que é muito maior do que o poder de Deus, que é a presença do próprio Deus no ambiente. E é lógico que quando Deus está no lugar, a glória dele também está. Quando Deus está no lugar, o poder dele também está. Foi o que foi descrito aqui, né? Quando Deus se revelou a eles, eles viram coisas sobrenaturais naquele lugar. Eles contemplaram a grandeza e a santidade de Deus sobre aquele lugar. Então a aliança mosaica, ela é descrita, ou ela é composta por essas 4 viagens. Primeiro Moisés sobe, ouve os conselhos de Deus, a direção de Deus, desce para transmitir ao povo, o povo responde positivamente, ele leva essa mensagem até lá, ele desce de novo para falar com o povo, depois ele sobe para buscar as instruções escritas na tábua, depois ele desce, sobe com os líderes, e quando chega lá em cima, Deus se revela a eles, a glória de Deus vem sobre aquele lugar, uma manifestação sobrenatural sobre aqueles homens. Mas eu quero me prender especificamente a essa parte que diz que ele recebe a instrução escrita em tábuas, né? Porque dá-se a entender para nós que a partir do momento em que Moisés desce com uma tábua e os escritos de Deus, que naquele momento Deus instituiu a lei. Não é isso que a gente entende? Que a lei começa a partir de Moisés, não é isso? Mas quando nós olhamos a Bíblia, vamos entender que a lei ela já existe há muito tempo. A lei não começa quando Deus escreve na tábua. Ali começa um novo período. Que período é esse? É o período onde a lei de Deus é transmitida por escrito. Anteriormente, a lei de Deus era transmitida por meio da palavra. Eu ouvia, transmitia para os meus filhos transmitiam para os filhos dele, os filhos deles transmitiam para o outro filho, não tinha nada escrito. Mas em Moisés, Deus faz um novo período. Que período é esse? Agora é tudo escrito. Para ficar registrado para todas as gerações que virão, que o próprio Deus escreveu as suas leis. E eu vou te comprovar na Bíblia que a lei, na verdade, eu vou usar o exemplo da aliança anterior. Você vai ver que a aliança mosaica, ela é conectada com a aliança abraâmica. Na verdade, é uma aliança só. Então, eu quero usar Abraão como exemplo de que a lei já existia. Eu quero mostrar para você que Abraão já vivia a lei antes de Moisés escrever a lei em tábuas. Aonde está isso? Gênesis 26. Volta um pouquinho aí. Gênesis 26. Gênesis 26, versículo 5.
O que está escrito aí? Gênesis 26, 5. Quem está lendo aí? Leia para mim. Por quê? Abraão me obedeceu. Obedeceu o quê? Os meus mandamentos, os meus princípios e as minhas. Ou seja, a lei já existia antes de Moisés escrever ela na tábua. Lá em Abraão já existia a lei. E Abraão, o que ele fazia? Ele era fiel às leis, os mandamentos e os princípios de Deus. Êxodo 16, 4. Avança um pouquinho de novo. Êxodo 16, 4. Êxodo 16, 4. Então Yahvé disse a Moisés: eis que farei descer pão do céu. Será o povo a colheita da porção de cada dia, a fim de que eu ponha a prova para ver se ainda ou não. Eu ponho a prova para ver se anda ou não na minha lei. Aí você vai dizer assim: ah, tá vendo? Esse texto aí é o texto. Esse texto aqui é antes da tábua ser escrita. Antes de Moisés receber a tábua escrita, esse texto aqui é antes. Deus se revela a Moisés e Deus diz o que para Moisés? Versículo 4. Porei a prova para ver se anda ou não anda na minha lei. Ou seja, em Abraão já existia lei. Abraão obedeceu às leis, os preceitos e os mandamentos de Deus. Deus se revela a Moisés e diz assim: Moisés, eu vou pôr a prova para ver se eles obedecem à minha lei, antes de ser escrito na tábua. Tem um povo que é chamado de dispensacionalista. Quem são esses? São aqueles que, quando leem as cartas de Moisés, eles acreditam assim: está vendo? Nós somos salvos pelas obras. O que significam obras? Obras é aquilo que nós fazemos de bom, não é assim? Ah, eu atravesso a velhinha no ponto, eu dou um lugar no ônibus para grávida, eu honro meu pai e minha mãe, eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, eu não cobiço nada de ninguém. São obras, né? Ah, eu abençoo as pessoas necessitadas. São obras. Então muitas pessoas erroneamente pegam a carta de Êxodo, ou o livro de Moisés, e dizem assim: está vendo? A salvação é pelas obras, a salvação é pela lei, a salvação é pela prática. A partir do momento que eu pratico a lei, eu sou salvo. E é erroneamente. Porque como nós vimos aqui em Abraão, a palavra diz que Abraão, ele viveu a lei. Abraão era obediente à lei. Abraão era fiel à lei. Mas a palavra diz bem claro que não foi a obediência de Abraão à lei que o salvou. Não foi a obediência de Abraão aos princípios que o salvou. Não foi a obediência de Abraão aos mandamentos que o salvou. Então o que salvou Abraão? Vamos ver? Gênesis capítulo 15, versículo 6. Gênesis 15, 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Não precisa abrir, eu vou abrir rápido aqui. Romanos, capítulo 4, versículo 3. Romanos 4, 3. Entretanto, o que diz a palavra do Senhor? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, Abraão viveu a lei, Abraão obedeceu os mandamentos, Abraão obedeceu os princípios, mas a palavra é bem clara dizendo para nós que não foi essa obediência que fez com que Abraão e sua família fosse salva e recebesse uma promessa de Deus. O que foi? A fé. A fé, o crer. Quando nós falamos das tábuas de Moisés, nós apontamos para a lei. Quando nós falamos do crer, nós apontamos para o quê? Para a graça. O favor imerecido. Ou seja, Abraão fez, mas Deus diz: não é pelo que você fez, é pela graça. Não é a roupa
de figueira que você fez. É o sangue do animal que eu sacrifiquei e cobri você. É a graça. É a minha graça que te basta. É a minha graça que te cobre. É a minha graça que te salva. Na aliança adêmica fica bem claro. O animal morto, a graça é o que cobre Adão e Eva. Na aliança noética, a mesma coisa. A graça é o que salva a família de Noé. Na aliança abraâmica, a mesma coisa. A graça vem sobre Abraão e sua família. E na aliança mosaica não é diferente. É a graça. É a graça. É o favor imerecido. É o sacrifício, é o sangue, é a cruz. Não tem outro caminho de salvação. Não tem outro caminho. Eu quero ler Gênesis capítulo 15. Para que nós possamos partir para a parte final da ministração. Para que você possa entender de maneira bem clara agora. Gênesis 15. Gênesis 15, versículo 13. Eu quero que você entenda o contexto em que essa aliança aconteceu. Gênesis, com o período histórico que essa aliança aconteceu. Gênesis 15, 13. Diz assim: Então o Senhor falou a Abraão: Sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Versículo 16. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para estas terras, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Então lá na aliança, lembra que eu falei? Que a aliança mosaica é uma continuação da aliança abraâmica. Deus vira para Abraão, depois de fazer a promessa, ele diz assim: ó Abraão, mas porém, contudo, dentro dessa linha de que eu abençoarei as famílias da terra, acontecerá um fato, dentro desse período chamado tempo. Que fato é esse? Haverá um período, Abraão, em que a tua descendência, ou uma geração da tua descendência, ela será levada cativa em terra estranha. E ela vai permanecer cativa lá por 4 gerações. E ele diz, e depois da 4ª geração, ele diz, eu virei e eu salvarei esse povo. E foi exatamente o que aconteceu. Em José, eles vão para o Egito. Depois da morte de José, eles permanecem ali durante 4 gerações. No total de 400 anos de escravidão. E é nesse período que Deus se revela a Moisés. Quando eles estão dentro da escravidão. Vamos ver isso? Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículo 24. Eles estão lá, escravos, já tinham se passado 400 anos. E a palavra diz assim, Êxodo 2, 24. Ouviu Deus o lamento do povo. O povo estava lá no Egito, oprimido, sofrendo, escravizado. E a palavra diz que lá da escravidão, lá do Egito, eles começaram a clamar a Deus. E a palavra diz que Deus ouviu o lamento do povo e se lembrou da aliança. Que aliança é essa que Deus se lembrou? A aliança que nós acabamos de ler agora, abraâmica. Quando ele disse para Abraão assim, eu vou levar, eu vou permitir que eles vão. Mas depois de 400 anos eu vou tirar eles. Quando Deus olhou para o sofrimento do povo, Deus viu, já se passaram 400 anos. Eu fiz uma aliança com Abraão. E ao se lembrar da aliança que fez com Abraão, Isaac e Jacó. Aí então Deus se revela ao homem chamado Moisés, como nós vimos nos 4 períodos. Eu quero ler também o Êxodo 6:5. Êxodo 6:5. Diz assim, e ouviu o gemido dos filhos de Israel, as quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança.
Só que quando Deus se revela a Moisés e fala com Moisés para ele falar com o povo, quando Moisés chega lá e fala com o povo, depois você pode ler na sua casa, Êxodo 16, você vai ver que várias vezes em Êxodo 16, quando Moisés se dirige ao povo, ou Deus se dirige ao povo, Deus fala assim: esse povo é um povo de dura cerviz. O povo dessa quarta geração que estava lá no escravo no Egito, eles estavam sendo humilhados, escravizados, oprimidos. Deus olhou para eles, teve misericórdia, a graça de Deus veio sobre eles. Deus levanta Moisés, envia Moisés com a sua mensagem até eles. E quando Moisés chega lá e transmite a mensagem de Deus, eles têm um coração tão duro, mas tão duro, que eles rejeitam a mensagem de Deus. Porque era uma geração que perdeu os princípios, era uma geração que esqueceu dos mandamentos, era uma geração que nem conhecia, que nasceu no Egito. O povo tinha um coração duro, resistente à mensagem de Deus. Há alguma coisa diferente dos dias de hoje? Quantas das vezes você chega perto de alguém para trazer uma mensagem de Deus e o coração duro, a dura cerviz é revelada, né? Sai daqui, não quero ouvir nada de Deus não. Não fala comigo não. É assim, quantas vezes acontece isso? E a consequência é a mesma. É o afastamento de Deus, é a falta do conhecimento de Deus, é a falta do conhecimento dos princípios de Deus. Então o povo tinha um coração duro. E no primeiro momento não quis receber a mensagem de Deus. Aí Deus precisou se revelar a eles de uma maneira que só assim eles poderiam ouvir a voz de Deus. Como nós vimos no texto aqui acima, né? Depois você pode ler Êxodo 19 e 24. No texto que nós lemos aqui acima também fala isso. Qual foi a maneira que Deus se revelou a eles? Quem lembra? Deus traz eles até o pé do Monte Sinai. Deus manda Moisés trazer. Eles vêm até o pé do Monte Sinai. Quando eles chegam e olham lá para cima, a palavra diz que Deus se revela, é uma nuvem negra. Raios, trovões. Bah! Moisés, quando vê aquilo, Moisés, meu Deus, que maravilha! Moisés começa a correr na direção do Sinai. E quando ele olha para trás, pensando que o povo está correndo junto com ele na direção de Deus, o povo está correndo na direção contrária. Aí Moisés grita: ei, voltem! Deus está chamando a gente, vem! Aí o povo fala: não, Moisés, fala você com ele! E depois Deus fala. O povo ficou com medo danado de Deus. Mas era necessário Deus se revelar daquela maneira para que eles pudessem enxergar a grandeza desse Deus. Porque Moisés já tinha ido lá, falado: olha, Deus não, que vai nos libertar aqui nada, vai nos salvar nada, ele nada. E Deus falou: manda eles virem até aqui no pé do monte. Quando eles chegaram no pé do monte, nuvens, trovão, eles ficaram desesperados, falando: meu Deus, esse Deus é muito poderoso. Essa foi a maneira que Deus encontrou de poder se revelar a eles. E para terminar, eu quero ler Êxodo 24, versículo 1 ao 8. Essa parte aqui hoje eu chorei muito. Meu Deus, que tremendo. Êxodo 24, do 1 ao 8. Depois disso, Deus deu uma ordem a Moisés, dizendo: sobe tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes anciões de Israel, e de longe me adorem. Só Moisés se aproximará de mim. Os outros não devem chegar perto, nem o povo virá com ele. Veio, pois, Moisés e comunicou ao povo todas as palavras que Deus havia dito e todas as leis. E todo o povo respondeu em uma só voz, dizendo: nós obedeceremos a todas as palavras proferidas por Deus. Então Moisés escreveu todas as palavras e, levantando-se ao alvorecer, construiu um altar no pé do monte. 12 colunas representando cada uma das tribos de Israel. Depois enviou alguns jovens dos filhos de Israel, e ali eles ofereceram o quê?
sacrifícios de holocaustos, e cortaram, imolaram os novilhos, ou os cordeiros, como sacrifício de comunhão. Você sabe o que significa isso aqui? Aqui diz que Deus manda a lei. Passa para Moisés, Moisés desce para a tábua da lei. Quando chega lá embaixo, diante do povo, o povo achando o quê? Que é a lei que vai salvar eles. É a lei que vai resgatar eles da escravidão no Egito. Aí quando chega lá embaixo, com a lei, ele fala assim, ó, Deus mandou fazer isso, aí o povo vem, traz um animal, um cordeiro, monta um altar com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, os 12 clãs das famílias de Israel, e ele pega o animal e ele sacrifica. O sacrifício de animal significa o derramamento de sangue. O sacrifício do cordeiro sobre o altar e o sangue derramado. Vamos continuar lendo. Moisés colocou metade do sangue recolhido nas tigelas e outra metade derramou sobre o altar. Primeiro Moisés pegou uma metade e derramou sobre o altar. A outra metade ele deixou guardada. O que ele fez com essa outra metade? Em seguida, leu o livro da aliança, leu para o povo e todos eles responderam: tudo o que o Senhor mandar, nós faremos e obedeceremos. Moisés então pegou o sangue que havia sobrado, a metade do sangue que ele havia guardado, e fez o quê? Aspergiu sobre todo o povo e declarou: esse é o sangue da aliança que Deus fez com vocês, por meio de todos esses mandamentos. Agora eu te pergunto, o que salvou? Os mandamentos ou o sangue? Os mandamentos ou o sacrifício do cordeiro? Moisés derramou metade do sangue no altar, representando as 12 tribos de Israel, e depois Moisés pegou o sangue e fez o quê? Começou a jogar no povo. O sangue que limpa, o sangue que purifica, o sangue que salva, o sangue do cordeiro perfeito, o sangue do novilho perfeito, o sangue de Jesus, o sangue derramado na cruz do Calvário. E ele disse: esse sim é o símbolo dessa aliança que vocês fizeram com Deus. Esse é o símbolo da aliança, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Êxodo capítulo 13 fala sobre o dia em que a 10ª praga vem sobre o Egito. Qual foi a 10ª praga? A morte dos primogênitos. Não só crianças, como animais. A morte dos primogênitos significa o quê? O juízo de Deus. Mas se você for ler o texto dos primogênitos, antes da praga do juízo de Deus matar os primogênitos, antes Deus faz o quê? A Páscoa. E o que é a Páscoa? Antes do juízo, mata o cordeiro, família por família, pega o sangue do cordeiro e faz o quê? Coloca nas portas das casas, nos umbrais das portas da casa. E todo aquele que tiver o sangue do cordeiro nos umbrais das portas das casas, o espírito da morte vai passar a noite e aquela casa não será atingida pelo juízo de Deus. Olha que tremendo. Eu anotei aqui assim: a graça vem antes do juízo. A lei é a resposta à graça. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu não faço para ser alcançado pela graça. Eu fui alcançado pela graça que me poupou do juízo de Deus. E porque eu fui alcançado pela graça que me poupou do juízo de Deus, hoje eu pratico a lei.
A lei é uma resposta à minha graça de Deus, ao favor de Deus. A graça me alcançou, transformou a minha vida, mudou meu interior. Eu não era digno, eu não era merecedor. A graça veio sobre mim, o favor de Deus. E como resposta a essa graça, eu faço o quê? Eu respondo a essa graça obedecendo a lei de Deus, obedecendo aos seus mandamentos. Ou seja, a graça e a lei caminham juntas. Só que a graça ela é superior à lei. Porque alguém que não foi alcançado pela graça nunca vai responder obedecendo a lei. Só quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro perfeito e a graça de Deus veio sobre a sua vida, só esse consegue responder vivendo a lei, os preceitos e os princípios de Deus. Só esse consegue. Então eu até botei um texto aqui, João 14:15. Ele diz exatamente isso que eu falei aqui agora. João 14:15. E nós terminamos. João 14:15 diz assim: se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Olha que tremendo. Ele diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, então vocês provam que me amam. É isso que ele diz? Não, é o contrário. Só obedece aos mandamentos quem primeiro o amou, ou seja, quem primeiro recebeu essa graça. A lei, ou a obediência à lei, é a resposta da graça que veio sobre a tua vida, que veio sobre a minha vida. E essa foi a aliança mosaica. Não que nós somos salvos pelas nossas obras, muito pelo contrário. Ela só veio para revelar que verdadeiramente é a graça de Deus que nos salva todos os dias de nossas vidas. O favor que não merecemos. Nós não somos dignos de nada. Se você chegou ou viveu até hoje pensando assim, não, é porque eu sou bom, é porque eu fiz isso, é porque você não é nada. Nós somos pecadores. Pecadores. E a única coisa que impede que o juízo de Deus venha sobre as nossas vidas é quando Ele olha e vê a marca do sangue do Cordeiro derramado, cobrindo a vergonha do nosso pecado. Todos os dias esse sentimento de vergonha vem sobre nós, né? Assim, todos os dias nós somos como Adão e Eva, né? Quando nós olhamos para nós, dá vontade de se esconder. Meu Deus, como eu sou pecador. Mas é aí que nós olhamos para nós também e falamos assim, nossa, eu sou tão pecador, mas a graça de Deus está sobre a minha vida. O perdão de Deus me alcançou por meio da graça. Hoje eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Não como o Cordeiro que o povo de Israel entregava, né? Manco, sujo, velho, sem valor. Ele entregou o melhor ou o perfeito Cordeiro. A palavra diz que ele, amando o mundo, entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, graça, não pereça, mas tenha vida eterna. Pela graça, pelo crer, não pelo que eu faço. Mas quem crê, tem obras. A evidência de que você crê em Deus é que você manifesta as obras de Deus. É que você manifesta os mandamentos de Deus. Quem crê ama, quem crê perdoa, quem crê não se vinga, quem crê, né? Como diz Gálatas capítulo 5, se não me engano, a partir do versículo 22, quem crê é paciente, quem crê é benigno, quem crê é cheio de amor, quem crê tem domínio próprio. São as obras. Elas fazem parte da vida daqueles que creem. Amém? Vamos orar para a gente terminar. Quarta-feira é com a aliança. Palestina. Aliança Palestina, quarta-feira. Então não deixe de assistir para que você não perca esse
complemento de mensagem, você não se perder no meio do caminho. Então, quarta-feira, 19 horas, Aliança Palestina, não falte. Ainda vamos ter a Aliança Davídica, né? Vamos ter a Aliança é qual Davídica agora? Palestina, Davídica, a Nova Aliança e a Aliança do Milênio. 4 alianças ainda. Então não deixe de assistir para que você não perca. Bem? Quarta-feira estaremos aqui novamente. Vamos ficar de pé para a gente orar. Pastor, hoje nós vamos orar em qual direção? Eu acho que hoje a gente tem que orar na direção do agradecimento, né? Porque hoje a gente conseguiu identificar de maneira bem clara que se não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas, o que seria de nós? O que seria de nossas vidas, né? Agora você consegue entender, né? Quantas e quantas vezes coisas terríveis vieram sobre ti, o juízo de Deus poderia ter te alcançado, de repente, assim, de última hora, as coisas, aí você conseguiu sair. Aí tu fala assim, mas era o quê? Era a graça de Deus. Era o favor de Deus sobre a tua vida. Era a misericórdia de Deus te alcançando todos os dias da sua vida. Ontem eu estava conversando com alguns irmãos e eu estava lembrando de um dia, logo quando eu conheci minha esposa, que eu estava num determinado lugar, eu não era cristão e 2 pessoas assim manifestaram com entidades demoníacas. Aí minha família é uma família espírita, criada no espiritismo, né? Meu pai era ogã, batia tambor no terreiro, e aquela entidade manifestada virou para mim e falou assim, manda o seu pai voltar, porque se teu pai não voltar, vai tudo para cima de você. E eu, na época, não era cristão, cheio de medo, né? Falei, não, pode deixar, eu vou falar com ele. Aí no outro lado, uma outra mulher manifestou com uma outra entidade, e aquela entidade olhou para a outra, apontou o dedo e falou assim, você sabe que você não pode tocar na vida dele. Meu Deus. Eu no mundo, irmão, bebendo, afastado, nem sabia quem era Deus. O que é isso? A graça de Deus. O favor de Deus. Eu lembrei um dia desse, né, que está perto do meu aniversário em julho, quando nós fizemos no primeiro ano do aniversário, primeiro culto antes do aniversário da igreja, primeiro dia que a gente foi fazer o culto, fizeram uma festa surpresa para mim. Eu estou lá na festa, um amigo me ligou e falou assim, me ajuda, pelo amor de Deus. Tem uma menina lá na comunidade, aquela que a gente quer levar para o encontro. E me ligaram agora, a família dela chorando que os bandidos pegaram ela, está amarrada lá em cima no morro. Vão matar ela. Vai lá, pelo amor de Deus. A prima dela está te esperando aí na porta da casa do Gustavo. Eu estava na festa já. E eu saí da festa, fui lá, subi na moto e fui com a menina lá em cima. E quando eu cheguei, a menina toda amarrada. Eu falei, meu Deus, estou me ensanguentado, não vai nem levantar mais. Eu falei, já era. Pela lei já era, né? Só a graça agora. Aí comecei a conversar com os caras, não, ela vai morrer, cara, ela vacilou, ela está devendo, e já é muita besta e tal. Eu falei, mas ela é cria daqui, cara. Não, mas vacilou, vai morrer, vou matar. A família mora aqui, vocês conhecem, então comecei a conversar, o cara, pastor, faz o seguinte, some ela daqui agora, tira ela daqui agora, rápido. Aí eu peguei a mão dela assim para levantar ela, quando eu levantei ela, eu falei, já era, tira ela, eu vou matar ela agora. Eu fui, botei ela, agarrei ela aqui, toda essa e vim descendo com ela, o morro todo sujo de sangue. Eu falei, meu Deus, o que é isso? A graça. O pastor salvou a menina e o pastor nada, o pastor ia morrer junto com ela. Foi a graça de Deus. Foi o favor. Se eu pudesse escolher alguém aqui, a graça. Michele é graça. Michele está aqui pela graça. Jéssica está aqui pela graça. Esther pela graça. Seu Jairo, pela graça, Jairo. Seu Jairo deu trabalho para a graça. Você já não era nem para estar andando nem falando. Está até pregando aí. A graça. Só a graça. Só o favor de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar e agradecer a Deus, né? Porque Deus tem essa aliança conosco. Amém? Feche seus olhos.
Eu quero que você faça a sua. Eu quero que bote um louvor aí, por favor. Enquanto esse louvor vai estar tocando, como eu falei, agora eu já fiz minha parte. Minha parte era pregar. É te instruir na palavra. Agora é você com Deus. Porque naquele período a palavra diz que eles não poderiam subir. Só Moisés, né? Assim? Hoje não. Depois que Jesus morreu, a palavra diz que o véu do templo foi rasgado. E diz que foi rasgado do alto para baixo. Ou seja, trazendo a tipologia de que quem rasgou aquilo que separava o homem de Deus foi o próprio Deus. Ele lá de cima. Agora ele disse assim, não é só o sumo sacerdote, não é só o sacerdote, não é só o pastor. Ou seja, você não precisa do pastor para entrar na presença de Deus. Caramba, não se deve falar isso na igreja não, pastor. Todo mundo vai crescer na igreja, não precisa mais de pastor. Você não precisa de pastor. Você pode entrar na presença de Deus agora, direto com Ele. Pode aumentar. E eu quero te dar um tempo para você falar com Deus agora. Mas pastor, eu estou numa condição terrível. Eu me sinto como Adão e Eva. Eu me sinto envergonhado de abrir minha boca para falar com Deus. Pastor, eu não estou pronto para falar com Deus. Não é a minha condição hoje. Não é a condição de ninguém. Nem o pastor deveria falar com Deus hoje. Porque não é pelo que fazemos, é pela graça. Hoje a graça te dá a oportunidade de você ir até a presença do Pai. Hoje a graça te dá a condição de você ir até Deus e enxergar a tua condição. Quando Isaías enxergou a graça de Deus, ele disse, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Quando o povo de Israel viu a graça de Deus, eles correram na direção contrária, dizendo, não, Moisés, Deus vai nos matar. Eu não sei qual condição você se encontra hoje. Eu sei que a graça de Deus não mudou. A graça de Deus continua sendo a mesma. A graça de Deus que alcançou a minha vida. A graça de Deus que alcançou a vida daquela jovem. A graça de Deus que tem alcançado a vida de tantas e tantas pessoas. Ela continua sendo a mesma. Ela está nesse ambiente, nesta noite, porque ela é o próprio Deus. Ela quer se revelar sobre a sua vida hoje. Deus do teu jeito, fala com Deus da tua maneira. Um dia desse eu falei que eu estava vivendo um tempo tão terrível na minha vida, eu e minha esposa, que nós demos as nossas mãos para orar. E nós falamos a seguinte palavra: Senhor Deus, e não saía mais nada de nossa boca. Era uma dor tão grande, era um sofrimento, um período de tanta luta interna, não saía palavra nenhuma da nossa boca. Então nós começamos a chorar violentamente. E sabe o que aconteceu? Deus nos respondeu com graça. A graça dele encheu aquele ambiente. A graça dele encheu aquele lugar. A graça dele nos confortou. A graça dele nos trouxe cura na alma. A graça dele nos trouxe força para levantar daquele chão e continuar caminhando. Diga, Senhor, eu preciso da tua graça, Pai. Oh, quão miserável homem que sou, Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, o menor entre todos os homens. Um dia viraram para Jesus e disseram: Tu és bom? E ele disse: Eu não. Bom é meu Pai que está no céu. Tu és bom, Senhor. A tua bondade e misericórdia são infinitas sobre as nossas vidas. Tu tens uma aliança conosco de que pela graça tu iria nos salvar. Pela graça tu alcançarias nossas vidas. Pela graça tu alcançarias
tua palavra venha sobre nós, que a tua graça nos alcance e que nós possamos, dia após dia, ser capazes de responder à tua graça, obedecendo às tuas leis, aos teus mandamentos, aos teus princípios. Que essa seja a nossa resposta, dia após dia, até que o Senhor venha, até que os céus se abram, as trombetas toquem e o Senhor desça das nuvens e nos arrebate para junto de ti, Pai. E aí nós viveremos a graça eternamente, Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra nesta noite, Pai. Nós guardamos ela na alma de nossos corações, Senhor. E cremos em nome de Jesus que esta graça transformou a história de nossas vidas. Assim, Paizinho, oramos juntos e te agradecemos. Continue com a sua mão erguida. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que as doces e incomparáveis consolações que vêm até a nós por meio do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre toda a igreja de Jesus que está espalhada em cada canto desta terra, mas em especial com você que está aqui presencialmente e com você que está aí nos assistindo. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Se você crê nisso e recebe, dê o mais forte aplauso que você pode dar ao nome do Senhor Jesus. Quarta-feira, Aliança Palestina, não falte, esperamos você aqui às 19 horas. Fiquem na paz do Senhor, uma noite abençoada, fiquem com Deus.